pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no bate-papo, né? Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Nossa casa funciona todas as terças e sábados, sempre às 20 horas, com uma palestra. Em seguida, nós temos o passe individual. Na nossa casa nós temos também os cursos sobre a doutrina, né? É bom aprender um pouco, todas as quartas-feiras às 20 horas também. Às terças-feiras, enquanto temos a palestra, temos também a evangelização infantil, as nossas crianças aprendendo, estudando um pouco sobre o nosso Evangelho de Jesus, desde pequenininho. A nossa casa também promove um trabalho de tratamento de saúde aos sábados, às 17h30 em nossa casa. Nós temos um trabalho importantíssimo, que é o de assistência a mais de 30 famílias carentes da nossa região, né, com montagem de cestas básicas, e que a gente pede a contribuição de cada um de vocês. Tá? Além disso, nesse próprio canal nosso no YouTube, todo domingo de manhã, né, nós temos uma gravação lá que é o Evangelho no Lar. Né, que ele entra na sua casa para poder também harmonizar um pouco mais a sua vida e da sua família. Então vamos, nesse momento, fazer uma prece bem rápida, tranquila. Vamos agradecendo ao Pai por mais esse dia de vida, por mais esse dia de aprendizado. Agradecemos ao Pai por tudo que nos tem proporcionado e pedimos que sejamos intuídos nesse nosso encontro e que possamos estar de corações e mentes abertas para compreender um pouco mais as mensagens do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje, antes até de conversar com vocês, eu queria começar esse nosso encontro fazendo uma pergunta, né, e que vocês respondessem, né, a sua própria consciência. Mas a pergunta é como, vou imaginar que nós estivéssemos ao vivo aqui, né? Eu vou fazer a pergunta e como se vocês estivessem levantando a mão para responder, né? Aí eu pergunto assim, será que vocês que estão, entre vocês que estão me ouvindo, tem alguém que se sente uma pessoa corajosa? Né? Será que você se sente corajoso? E aí? E como eu disse, se a palestra fosse presencial, eu estava pedindo para as pessoas levantarem a mão. Então, alguns de vocês iam levantar, outros não. Né? Mas aí, é para a gente pensar, será que essas pessoas que não responderam, ou que não levantaram a mão, né, será que elas até se consideram pessoas corajosas, mas na hora não tiveram coragem de responder? Porque isso ocorre, né? A gente às vezes participa de um desses encontros públicos, em que alguém faz uma pergunta, né, pede a nossa participação, a gente até sabe a resposta, né, mas fica com receio de levantar a mão, porque a gente não quer se expor, a gente tem medo, não sabe o que vai acontecer depois, se a pessoa vai perguntar mais alguma coisa, o que vão entender da sua resposta, se você vai ter que falar algo, né? O fato é que a gente não quer se expor, a gente tem medo de se expor, né? E hoje nós vamos falar de coragem, né? Eu confesso a vocês que, preparando esse material
desse encontro de hoje, eu tive muita dificuldade no início, né? Por quê? Porque toda vez que eu pensava em coragem, a minha mente me remetia para os medos, para os meus medos, né? E a gente pensa assim, né? Quando pede para a gente falar em coragem, a gente pensa nos nossos medos, né? Então hoje o tema é sobre a coragem, mas nós vamos ter que falar sobre os nossos medos, né? Medos esses que atrapalham a nossa evolução, que são como se fossem obstáculos, né? E a gente vai ter que falar deles, né? Eu me lembro que há pouco tempo, talvez na última palestra que eu fiz, eu dizia que nós somos negligentes com a nossa vida porque nós não pensamos na morte. Talvez alguém tenha ficado, né? Poxa, falando da morte. Até expliquei, né? Não é dessa questão fúnebre, né? Do túmulo. Não, eu estava querendo dizer o que será que nós gostaríamos, né? Qual o legado que nós gostaríamos de deixar quando a gente morrer? Né? O que a gente gostaria que as pessoas pensassem sobre nós, né? Quando a gente desencarnasse. Ou melhor, como eu gostaria que meu espírito voltasse lá no plano espiritual, né? Será que eu gostaria que ele voltasse com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, de forma que depois eu lá enquanto espírito voltasse aqui e ficava como se fosse um obsessor de um de vocês? Eu falo isso porque é interessante. Às vezes, né, por exemplo, para a gente falar da morte é uma coisa difícil, então a gente fala da vida. Então muitas vezes a gente tem que falar de coisas opostas para que a gente possa levar um entendimento daquilo que é um pouco mais difícil, né? É que nem o tema de hoje. A gente falando de coragem nos remete aos medos. Então nós vamos ter que falar dos dois. E esse tema a gente encontra no livro Jesus e a Atualidade. É um livro psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, né? Um espírita extremamente reconhecido aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Faz um trabalho maravilhoso, principalmente lá em Salvador. Ele tem uma casa que atende mais de 6.000 crianças, né? E ele atende com recursos, né? com a venda desses livros psicografados. Então, esse livro psicografado por Divaldo Franco, né? No capítulo 10, o título é Jesus e Coragem. E esse livro é psicografado através do espírito de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela tem uma característica muito própria. Todo o material psicografado por esse espírito tem sempre uma conotação muito psicológica, né? Ela fala muito de uma abordagem comportamental, né? Das relações entre as pessoas, né? E que daí nesse livro, né? E nesse capítulo que nós vamos tratar principalmente, né? Jesus e Coragem, ela fala de padrões de comportamento humanos, né? E padrões de comportamentos que Jesus teve e que a gente pode adotar como exemplo. O fato é que Jesus foi uma pessoa, quando esteve aqui entre nós, que não tinha medo de nada, absolutamente nada. Era extremamente corajoso, né? E veio trazer, né? Veio cumprir a missão que o Pai, que Deus, né, lhe deu, de falar aqui para nós sobre o amor. Porque até então, né, 1.500 anos antes de Cristo, nós tivemos, vamos dizer assim, a primeira revelação do plano espiritual através dos 10 mandamentos. E ele veio para nos dar um regramento, nos falar de justiça, né? Mas aí depois veio Jesus para nos falar de amor, de amor. Mas o fato é que
Jesus, há 2023 anos atrás, ele não tinha o momento não era muito favorável para ele falar sobre essas mensagens, né? Por que não era favorável? Era uma época em que as pessoas falavam muito do eu. Eu tenho o poder, eu tenho a riqueza, eu sou o líder, eu é que mando. Aí Jesus veio nos falar de nós. Ele veio falar que nós todos temos direito de ser felizes, por exemplo. Então, era muito difícil, né? E precisava ter coragem para isso. Porque imagine só, uma época em que nós éramos muito brutos, muito rude, né? Nós éramos muito prepotentes, autoritários, briguentos, né? Aí vem Jesus nos falar de solidariedade, de compreensão, de carinho, de respeito, de tolerância, de amor. Então, até nos parece que Jesus estava como se fosse na contramão da época, né? De tão difícil que era ele levar essas mensagens. Mas ele teve muita coragem para isso, né? Como disse, ele não tinha medo de nada. Mas, o que acontecia? Jesus era, na época, uma ameaça para os políticos e para os religiosos da época. Por que ele era uma ameaça? Na medida em que ele conquistava mais seguidores, menos seguidores tinham, né, os religiosos da época, os políticos da época. Isso era muito que natural, né? E então eles se sentiam ameaçados com a figura deste homem que trazia essas palavras tão diferentes para a época. E como foi que resolveram isso? Mataram Jesus, condenaram Jesus. E olha, note bem, condenaram por uma lei que existia na época, e eu arrisco dizer até por uma forma democrática, entre aspas, né? Porque Jesus, a grande condenação dele é que ele é como se fosse um rei, né? E isso era inadmissível na época, não podia ter mais que um rei, né? E aí Jesus foi condenado, e naquele julgamento, só para a gente lembrar, né, com Pôncio Pilatos, Pôncio ainda pergunta para ele, Pilatos, Jesus, você é rei, sois rei, né? E Jesus fala, não, você que está dizendo que eu sou rei. E Pilatos pergunta mais 2 ou 3 vezes, Jesus fala, não, se eu fosse rei o povo teria lutando aqui por mim. Até quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. E ninguém compreendeu nada, né? Jesus foi condenado. Mas teve, quando eu falo do processo democrático, olha que interessante. Na época do julgamento, era a Páscoa judaica, e nessa época, né, Pilatos, como líder político, ele tinha direito a libertar um preso. Então, ele chamou lá Barrabás, por exemplo, que era um bandido, e pediu que o povo escolhesse em votação. E para surpresa nossa, o que aconteceu? Preferiram a Barrabás, a maioria. Olha que interessante, Jesus já tinha muitos seguidores, mas ainda não era a maioria, mas a ameaça dele era muito grande, muito grande. Jesus então morreu por esse comportamento, né, amoroso com as pessoas. Quando eu falo da morte de Jesus na cruz, né, só abrindo um pequeno parêntese aqui, não quero agora aqui criticar nenhuma doutrina religiosa, mas é que a gente ouve, né, muitas doutrinas religiosas, quando perguntamos, né, por que Jesus morreu na cruz, a resposta que nos dão é que ele morreu para nos livrar do pecado. E aí eu penso, né, poxa, mas se ele veio aqui só para isso, né, ele podia muito bem vir
viver um pouco tempo, morrer pelos nossos pecados e acabou. Né? Que por sinal tem um hiato da história de Jesus que pouco se fala, né? Mas Jesus sempre teve uma vida com muita dificuldade, muito pobre, embora humilde, bom de coração, mas né, muito difícil a vida. Ele até os 30 anos de idade, né, ele trabalhou como um marceneiro com o pai. Né? Mas então, por que dele vir e morrer pelos pecados? E se você pensar bem, me parece que não adiantou muita coisa, porque nós continuamos pecando. Nós continuamos pecando. Mas o fato é que o Jesus veio para nos dar esses exemplos de vida, esse exemplo de coragem, como a gente está reforçando aqui hoje. Né? Como eu disse, Jesus não tinha medo de nada e muito menos não tinha medo de morrer. Não tinha medo de morrer. Jesus, ele nessa trajetória dele, ele nunca pediu favores para as pessoas. Olha que interessante. Ele nunca precisou trocar algo por favor. Jesus não bajulava ninguém. Não bajulava ninguém. Né? E ele vinha com esse discurso, né? Como eu disse no início, que nos parece na contramão. Né? E é interessante, esse capítulo, Joana de Ângeles, ela cita duas passagens de Jesus que ela considera como momentos que caracterizam essa coragem de Jesus. Olha, vejam só que interessante, né? Ela fala daquela passagem da prostituta. Né? Por sinal, né, quando eu disse que Jesus tinha os seus seguidores na época, né? Por quê? Né? Voltando um pouquinho, Jesus, ele falava para quem? Para os pobres, para os doentes, para os infelizes, para os aflitos, né? Para os bandidos, para as prostitutas. Jesus falava para aqueles que eram marginalizados pela sociedade, principalmente pelos políticos e pelos religiosos. Eram essas pessoas que seguiam Jesus. Então, de uma forma muito inteligente, Joana de Ângeles, ela conta aquela história da prostituta. Lembram? Né? Daquela mulher que estava sendo condenada à morte por apedrejamento, por adultério. Até porque era a lei na época. Né? Era a lei na época. Se a pessoa fosse pega em flagrante em adultério, ela era apedrejada até a morte. Praça pública. E uma coisa, hein, gente? Isso não era só para a mulher. Né? Essa lei mosaica falava quem fosse, né, cometido em adultério, tanto o homem contra a mulher. Não era só a adúltera, era o adúltero também. Mas vejam só, naquela época o quanto que a mulher, né, já não era perseguida. Olha que coisa, que injustiça. Não é? O fato é que Jesus foi chamado diante dessa situação, né? Estava lá a mulher e o pessoal prestes a matar por pedras, e foi quando Jesus, num ato de coragem, né? Coragem por quê? Era lei, como eu disse na época, né? E Jesus sempre dizia que ele não veio para destruir as leis. Inclusive tem o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é esse, né? Então Jesus não veio para destruir as leis, assim como a doutrina também, né? A doutrina veio para nos continuar ensinando aquelas leis que Jesus queria nos ensinar na época, que eram as leis divinas. Mas e aí? Jesus, diante daquela situação, ele teve a coragem de falar, né, aquela frase de reflexão tão importante. Ele nos disse assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Porque ele podia muito bem
fazer um discurso a favor das mulheres, das prostitutas, dizer de que aquela lei estava sendo injusta, não sei. Mas ele, de forma muito corajosa, disse isso. E o que aconteceu? As pessoas foram largando as pedras e foram indo embora. Aí Jesus se abaixa diante da mulher e diz, né, olha, tem alguém mais vai te condenar agora aqui? Não tem. Então levanta-te, mulher, siga o teu caminho, mas não peque mais. Um outro momento de coragem, porque aí Jesus lança um desafio para aquela mulher, porque ela muito bem podia, né? Ela se livrou daquilo, né? Jesus livrou a barra dela. Ela podia no dia seguinte, nos outros dias, voltar com a prostituição, com o adultério, e ia ficar até estranho, que o pessoal, vendo, se ela voltasse com esse comportamento, dizia, ó, tá vendo? Jesus, ó, o que ele fala, não adianta nada. Então ele teve uma coragem de lançar esse desafio, e a mulher, ela topou esse desafio, porque essa senhora, ela mudou a vida dela, se tornou depois uma grande divulgadora do Cristo, né? Então, foi coragem que ele teve, né? Joana de Ângeles conta uma outra passagem, como corajosa de Jesus, a parábola do bom samaritano. Olha que interessante, eu adoro essa parábola, né? Vamos lembrar rapidamente, né? Porque só dessa parábola eu tenho uma outra palestra que eu fiz inteiramente sobre ela, mas só para a gente lembrar, né? E pensar nesse momento de coragem de Jesus. O que acontecia na história que Jesus inventava, né? Que era assim que ele criava as parábolas, ele bolava uma história para as pessoas refletirem. Então Jesus conta que descia de Jerusalém, né? Então era a época da Páscoa, então tinha muita peregrinação, as pessoas caminhavam a pé até o templo, né, para se encontrar e rezar com Deus. Então ele diz que descia de Jerusalém um homem, só que no meio desse caminho, esse homem, ele foi abordado por vários outros homens e foi espancado, foi assaltado, mas bateram muito nele. Ele ficou no chão, ensanguentado, desfigurado, não se sabia nem se estava vivo. Aí Jesus conta, né, e estavam as pessoas observando aquela cena. Aí Jesus fala que também descia, né, de Jerusalém um sacerdote, ou seja, um líder religioso, isso que é um sacerdote. O sacerdote passou e como se não fosse nada com ele. Depois descia também de Jerusalém um levita. O que é um levita? É um assessor do sacerdote. Fazia parte da liderança também religiosa. E não fez nada. Aí Jesus conta que nesse momento aproxima-se um samaritano, desce do seu animal, pega aquele coitado, põe em cima do seu animal e vai até uma hospedaria, pede para a pessoa cuidar daquele homem, tira do bolso todas as moedas e dá, e ainda diz, olha, na volta depois eu lhe pago o que tiver de mais despesas. Jesus, naquele momento, elegeu um samaritano, né, como um representante da solidariedade humana, né? Mas onde é que está a coragem de Jesus? A gente não pode esquecer que na época, samaritanos e judeus eram inimigos, Era uma guerra que eles tinham mais de 700 anos antes de Cristo. E como é que Jesus contou essa história, né? Só a gente lembrando também. Ele estava na entrada de Jerusalém, ele estava em território judeu, né? Vindo de uma viagem lá de Samaria, que ninguém deu hospedagem para eles, porque eles eram judeus. Então vieram caminhando dia e noite, cansados, com fome, com sede. Aí eles encontram na entrada de Jerusalém um homem que é conhecido como o doutor da lei, né? A gente pode achar como se fosse um advogado, mas não. Era um homem que conhecia todas as leis, era uma pessoa que tinha liderança
na comunidade, era respeitada, era inteligente, sabia falar muito bem, né? Era uma liderança ali. E esse homem aborda Jesus com os apóstolos cansados e começa a fazer pergunta, né? Ele pergunta primeiro: ó Senhor, que lei eu tenho que seguir, né, para atingir o reino do céu? Qual é a mais importante? E Jesus responde fazendo uma outra pergunta, né? O que está escrito nas leis e como você as interpreta? E o cara, até de forma inteligente, era um doutor das leis, né? Ele respondeu 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou: tá legal, então segue essas leis que você tá no caminho certo. Mas o homem resolveu fazer outra pergunta para Jesus. Aí ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história. Conta essa historinha. E para surpresa, talvez os apóstolos, né? Mas o camarada entendeu a mensagem e responde para Jesus, o doutor da lei, né? O próximo daquele que estava caído foi aquele que agiu com misericórdia. Ou seja, daqueles 3 homens que vieram, o levita, o sacerdote e o samaritano, ali foi eleito o samaritano como o representante da solidariedade. Ou seja, Jesus teve a coragem de citar a figura de um inimigo, né, para aquele doutor das leis, e dizendo o seguinte, que mesmo sendo um inimigo, é possível aquela pessoa, tá, agir com misericórdia. A história é bonita. Às vezes a gente não consegue enxergar esse momento de coragem. Tá? Mas vou dar um exemplo assim, olha, bem grosseiro mesmo, bem grosseiro. Tá? Imagine uma situação desse tipo, né, em que nós estivéssemos lá na Ucrânia. Em guerra, né? Estamos lá na Ucrânia, aí tem uma pessoa ali caída no chão e etc, a mesma historinha, né? Aí vem um ucraniano nos fazer várias perguntas, aí você conta uma história dessa, inventa uma história dessa, né? Elegendo como um representante da solidariedade um russo. Ia ser difícil de transpassar essa passagem, não é? Então, em guerra, como é que eu vou para o inimigo dizer que o inimigo dele, né, é uma boa pessoa? Então, foi realmente um momento corajoso de Jesus e que Joana de Ângeles destaca para nós. Olha só que legal, né? O fato é que Jesus, ele era muito ameaçado, né? Ele foi muito perseguido, tinha muitas ameaças, né? Agora, trazendo para nós aqui, né? Será que nós, no nosso dia a dia, nós temos assim tantas ameaças, né, da mesma forma que Jesus tinha na época? Talvez não, você pode até me dizer, não, mas para Jesus era muito mais fácil, né? Jesus era um espírito muito evoluído. Legal. Mas o que eu quero dizer dessas ameaças? Que muitas vezes nós criamos na nossa cabeça, né, uma situação de ameaça em que muitas vezes aquilo que a gente acha que é de ruim que poderia acontecer, nem sempre vai acontecer. Mas a gente fica com aquele medo, né? Se sente ameaçado. A gente se sente ameaçado no trabalho, na comunidade, né? Às vezes até na família. Então é para a gente pensar, né? Já que a gente está utilizando esse comportamento de Jesus, e para a gente ter como exemplo, né? A gente tem que colocar isso também
também na balança, né? É interessante também que quando a gente, agora vamos começar a falar de nós, né? De nós, já falamos bastante de Jesus. Nós, quando estamos com medo, a gente vira um bicho, não é verdade? A gente vira um animal. Ou seja, nós nos sentimos como se estivéssemos encurralados, né? E o medo toma conta de nós. E nós, nesse momento, nós agimos de forma precipitada, tomamos decisões muito precipitadas. Por quê? Porque a gente quer se livrar rapidamente daquela situação de crise. Eu quero sair daquela situação de desconforto. E naquela hora, eu topo tudo. Né? Só para me livrar daquilo. Ao passo que a pessoa, né, que tem a coragem de vida, né, as atitudes, as decisões são mais elaboradas, são mais tranquilas, são mais pensadas e tem grande probabilidade de ter sucesso, né? de trazer conforto tanto para você quanto para as pessoas. Então, a gente tem que pensar nessas situações, né? E tem outra coisa, às vezes a gente encontra uma pessoa, né, e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão calma, é tão tranquila, né? Até corajosa, né? Mas aquela pessoa que no local onde ela entra, as pessoas se sentem muito bem com a presença dela, né? Uma pessoa equilibrada, tolerante. E a gente fala assim, puxa vida, né? Eu queria ser tanto essa pessoa. E às vezes a gente fala assim, eu daria a minha vida para ser essa pessoa. Eu daria a minha vida para ser essa pessoa. A gente não fala assim? Só que a gente às vezes esquece que aquela pessoa levou a vida inteira exercitando essa coragem para que hoje ela fosse dessa forma. Ela, sim, dedicou a vida dela toda para que hoje ela pudesse ter uma atitude de coragem mais equilibrada, mais ponderada. E eu conto isso porque Joana de Ângeles fala no livro que o ato de coragem é um ato de treinamento. É um ato de treinamento. Né? E quando a gente fala de treinamento, nós estamos pressupondo quedas. Porque tem um atleta, né? O atleta que corre por aqueles obstáculos, né? Ele cai, levanta e continua treinando. E é assim. Nós estamos nesse treinamento, né, da nossa coragem. Nós somos espíritos em evolução, correto? Isso ninguém tem dúvida. Aí eu acrescento, nós somos espíritos em treinamento. Nós somos trainee. Aqui é um estágio que nós estamos passando. Então nós temos que conquistar essa nossa coragem como? Treinando. Né? Além do treino, Joana de Ângeles fala do autoconhecimento. Para a gente saber quais são, né, os nossos medos. Para que a gente possa treinar cada vez mais essa coragem. Né? E quando a gente está falando agora de nós, me ocorre assim, né? Quantas vezes na vida nós encontramos alguém e a pessoa pede para a gente fazer uma coisa, né? E a gente, às vezes até, a verdade era dizer não, mas a gente vai e diz, sim, eu vou fazer. Não acontece isso com a gente? A pessoa pede uma coisa para nós, aí a gente pensa assim, né? Será que isso está certo?
Será que isso é correto? Será que isso é legal? Será que isso não vai contra os meus princípios? Mas mesmo assim eu vou lá e digo sim. Por que a gente diz sim? É um dos medos. Nós temos medo de não ser aceito. Nós temos medo de ser rejeitado por determinados grupos. Medo esse que Jesus não tinha. A preocupação de Jesus não era que ele fosse aceito, mas que ele fosse compreendido pelas pessoas. Mas nós não queremos correr esse risco, não temos medo de não ser aceito pelas pessoas. Aí o que acontece? Eu respondo sim, porque eu atendo a expectativa que aquela pessoa tem sobre a minha pessoa. Mesmo indo contra os meus princípios, de repente eu nem quero fazer aquilo, não quero fazer, acabou. Mas eu digo sim. Sabe aquela pessoa que nunca sabe dizer não? Né? Ou aquela pessoa que quer ser sempre o centro das atenções, né? Dizendo sim para tudo quanto é lado, porque tem medo de ser rejeitado. É um medo que nós temos, e nós temos que cuidar muito desse nosso medo. Né? E agora aqui, eu quero já ir encerrando esse nosso bate-papo, contando uma historinha para vocês, uma fábula, também na verdade é uma fábula até que infantil, vamos dizer assim, talvez vocês até conheçam, mas tem muito a ver com a temática de hoje, né? E é a história de um camundongo, um ratinho pequeno. Então conta a fábula que existia um camundongo e que tinha muito medo do gato, natural, muito medo do gato. E de repente aparece um mágico que ficou com muita dó daquele camundongo e quis ajudá-lo. Aí ele se aproximou daquele camundongo, falou as suas palavras mágicas e transformou aquele camundongo num gato. Pronto, tranquilo, né? Ele saiu todo feliz da vida. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Esse animal, o gato, depois começou a ter muito medo do cachorro. Muito medo do cachorro. E o mágico, vendo aquela situação, ainda querendo ajudar, ainda com dó daquele animal, se aproximou de novo e num momento, com suas palavras, ele transformou aquele gato num vocês podem até arriscar que foi num cachorro, né? Não, ele já transformou numa pantera. Porque acho que ele imaginou, né? Se transformar num cachorro, o cachorro vai ter medo de algum outro. Já transformou numa pantera. Não tinha mais para ninguém ter medo. Uma pantera. Um animal feroz. Aí aquele animal pensou, bom, resolveu todos os meus problemas, né? E seguiu a vida dele. Depois de um certo tempo, esse animal, essa pantera, começou a ter muito medo novamente. Mas muito medo. Só que dessa vez, ela tinha medo do caçador. Do caçador. E o mágico, de novo, viu aquela situação, querendo ajudar aquele animal. Ele se aproxima do animal e com suas palavras mágicas, ele transforma aquela pantera de novo num camundongo. E diz para o animal, olha, eu não tenho mais o que fazer por você. Já fiz de tudo que eu podia por você. Não tenho mais o que fazer.
pelo menos enquanto você tiver a coragem de um camundongo. O que essa historinha vem nos dizer? Que se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir, nós temos que ultrapassar o nosso limite de coragem, nós temos que conquistar mais coragem, nós temos que, nesse treinamento de vida, ir adquirindo mais coragem para a gente poder crescer. Né? E como já dissemos, esse treinamento, que sejamos um atleta de vida, né? Ou um atleta da nossa própria moral, ou um atleta do amor, como foi o nosso querido Mestre Jesus. Ok, gente? Aqui a gente encerra o nosso encontro. Vamos terminar fazendo a nossa prece, agradecendo ao Pai querido por esse tema tão maravilhoso, que continue jogando as suas sementes para que possamos cada vez mais, né, com o seu amor, né, e o nosso treinamento de vida, com a nossa prática de vida, que a gente tenha mais coragem em nossas vidas, que a gente possa superar, né, os nossos medos, e que o nosso livre-arbítrio possa ser cada vez mais, de forma melhor, praticado. E assim, Pai querido, pedimos permissão para encerrarmos temporariamente esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, obrigado pelo nosso encontro e fica aí o nosso recado, que sejamos o atleta da coragem, o atleta do amor de Cristo. Um beijo no seu coração. Tchau.